Este programa é de total responsabilidade de seus idealizadores, que assumem integralmente as opiniões e todo o conteúdo transmitido na televisão. Eles são os responsáveis por todas as informações, declarações e textos apresentados ao público. Bom dia, boa tarde e boa noite para os que estão me assistindo agora, os que vão me assistir depois. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui é o Bispo Cleito, da Igreja Apostólica Guiados pelo Espírito Santo, mais conhecido como Igreja GPs. Estamos iniciando a nossa programação GPs Podcast. E você que é o nosso ouvinte, você que não perde um GPs Podcast, hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial, internacional, irmãos, glória a Jesus. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo, mas eu quero já glorificar a Deus, exaltar ao meu Senhor, bendizer a Ele, porque nós só estamos aqui por causa dele. Quero pedir para o Espírito Santo, com toda a reverência, que o Senhor, o Espírito Santo, tem toda a liberdade para atuar nesse programa. Quero louvar a Deus também pela essa programação, pela essa emissora chamada Ponto de Encontro. Deus abençoe a vida de todos, Pastor Paulo, Pastor Sutil, glória a Deus. Quero agradecer aqui também pela vida da missionária Alda, que foi a ponte para nós estarmos aqui. Teve um dia que ela convidou nós para o programa dela, eu e minha esposa viemos aqui, foi uma bênção. E dali em diante, irmãos, Deus preparou para nós estarmos aqui, fazendo parte desse time, dessa família chamada Ponto de Encontro. Aleluia, glória a Deus. Eu quero louvar a Deus e bendizer. Então nós vamos orar. Antes de eu apresentar aqui o meu convidado especial, eu quero orar em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de poder, meu Deus, fazer parte desse momento especial. E poder ser um canal através do Espírito Santo, para tocar milhares de vidas, meu Deus. Vidas que talvez, Senhor, nesta tarde vão ser transformadas, edificadas pelo testemunho, pela palavra e pelo, principalmente, o teu poder. Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, nós louvamos ao Senhor, bendizemos e pedimos, esteja conosco, me inspire, direcione para a glória do teu nome. Quem crê, diga amém, amém, amém e graças a Deus. Amém, queridos? Ei, glória a Jesus, glória. Aleluia. Quero apresentar aqui o meu mais novo amigo, glória a Deus. Aleluia. Um homem que é uma bênção, conheci pouco tempo, mas o Espírito já testificou. Obrigado. Quero aqui apresentar aqui o apóstolo Renelson. Tudo bem, apóstolo Renelson? E graça e paz, o Bispo Cleiton. Que Deus abençoe cada um de vocês que está nos assistindo. É um prazer para estar aqui no podcast com vocês hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês, aonde você está nos assistindo. Que meu Jesus te visitar e ficar na paz do Senhor Jesus. É um prazer esse momento que nós vamos passar junto. Eu prometo, no nome de Jesus, você não vai se arrepender. Glória a Deus, que coisa linda. Então, eu já quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Renelson. Que Deus abençoe sua vida, viu? Obrigado. O apóstolo Renelson, queridos ouvintes, vocês já perceberam aqui pelo sotaque, pelo sotaque dele, que ele não é brasileiro, glória a Jesus, mas ele daqui a pouco ele vai falar de onde ele veio, as experiências que ele tem, o que ele carrega da parte do Senhor, os direcionamentos. Deus direcionou ele para estar no Brasil, como que foi esse direcionamento, glória a Deus. Quero dizer também que eu estou ao vivo pelo Instagram da Igreja GPs. Você que é o nosso seguidor aí da nossa Igreja GPs, nós estamos também no Instagram. Eu estou aqui fazendo um podcast na emissora Ponto de Encontro, no programa GPs Podcast. Então você que vai entrar aí, irmãos, glória a Deus, daqui a pouco vai entrar pessoas aqui no Instagram também, aleluia, para dar glória a Deus. E nós vamos louvar o nome do Senhor. Eu quero
trazer antes do apóstolo, que está aqui, o apóstolo Rei Nelson, falar um pouco do seu testemunho, da sua vinda para o Brasil, como foi, quanto tempo você está aqui, com quantos anos você saiu de lá, só para nós entender um pouquinho da sua vida, tá bom? Isso. Depois eu quero trazer aqui uma base bíblica referente a uma outra pergunta que eu vou te fazer. Tá então, para todos os nossos ouvintes, apóstolo, fique à vontade aí. E obrigado, bispo. Eu sou Renelson Valiele. Eu venho do Haiti, numa cidade por nome Gonaíves. E é a cidade de Independência, aonde que eu nasci um dia 12 de setembro de 94, aonde o apóstolo Renel e a pastora Ifânia Mirti e deu luz a eu como primogênito dessa família. E eu tenho um irmão e uma irmã, graças a Deus, eles também são pastores. E estou aqui no Brasil, é um prazer para estar aqui. Eu tenho 9 anos aqui no Brasil. Não sei se eu posso continuar falando, se por perguntas. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro do que você falou. Você nasceu no berço evangélico? Sim, pela misericórdia de Deus. Então seu pai e sua mãe eram pastores? E meu pai era apóstolo e minha mãe, ela era pastora de um grande ministério conhecido. E meu pai morreu, e minha mãe morreu já também, e deixar 69 igrejas, pela honra e glória de Deus. Seu pai deixou 69 igrejas. No mundo todo. No mundo em todo? Como que é o nome dele? Renel Valiele. Ele é um dos pioneiros do Missão Cruzado Internacional. Cruzado Internacional. Meu pai é um dos pioneiros que participa com o apóstolo Gedeon Dorival. Ah, que forte, que coisa linda. Glória, então você nasceu ali já no berço dos profetas, então. Isso, pela misericórdia de Deus, foi escolhido desde o ventre, né, para dizer assim. Que coisa linda. E seu pai iniciou no Haiti, vocês é tudo haitianos? Sim, nós todos haitianos, só segunda fala que a mãe da minha mãe, que é descendente canadense, que vem do Canadá, eu ouvi isso, mas tudo nós é haitianos. Todos vocês são haitianos. Conta para os ouvintes, apóstolo, como que é a vida dos haitianos antes da guerra e daquele furacão que teve, né? Antes e o depois. Como era o depois e o antes? Porque para os queridos ouvintes que estão nos ouvindo e aqueles que vão nos ouvir, talvez eles não conhecem, como eu também não conhecia. Fiz umas pesquisas rápidas para estar aqui contigo, mas eu acredito que é muito importante você falar dessas raízes suas, como que era antes, porque pelo que eu pesquisei, eu percebi que hoje a corrupção lá, a desigualdade, a pobreza fala muito alto lá, né? Sim. Mas como era antes? E na verdade, para ver um pouquinho, eu vou voltar na história. Haiti em 1804 foi o país negros que primeiro a ser livre no mundo todo. Haiti é a matriz da liberdade, aonde que o Toussaint Louverture e Dessalines eles lutavam para dar a liberdade ao povo haitianos, aonde que eles levantam a bandeira da liberdade no mundo inteiro. E depois desse período, Haiti, não esquece, para não esquecer, eu vou falar sobre isso. Haiti, ele é um país que é um dos segundos países que produz mais café no mundo, depois do Brasil. E esse país, ele era um paraíso, ele era uma pérola dos antigos. Haiti, não esquece, Haiti é uma ilha que fica no meio das águas. E aonde que o Dessalines, depois o país ficou tão maravilhoso, e decorreu em 2004 e no governo do presidente Aristide,
e vai começar a decalagem, vai começar o acabamento do nosso país lindo, um dos países mais lindos visitados na Terra por turistas, e vai começar a acabar com o país, e vai começar uma guerra em 2004, aonde que vai dar o golpe do presidente Aristide, e depois daquilo, em 2010, eu estava lá no Haiti, quando Haiti vai conhecer um terremoto que vai quebrar os prédios dessa terra, que vai matar milhões de pessoas. E depois disso, até hoje, Haiti é um país mais difícil a ser levantado novamente. Por quê? Teve a oportunidade, mas a corrupção, os homens que começaram a roubar a liderança, começaram a roubar, destruir o país. É isso. É forte, hein, isso aí que você tá falando, e no sentido da corrupção, da aproveitação das pessoas que quer sobressair, né? E eu pesquisando lá, eu vi a beleza de um lugar que foi dividido em dois, né? Porque tem a pobreza de um lado e a riqueza do outro. Sim. Para apontar um pouquinho sobre aquilo, o bispo, Haiti, se você vai ver Labadi, Haiti tem uma praia mais visitada do mundo, que faz parte do Caribe, ninguém sabe. Vários filmes grandes, nomeados, gravados lá, que Labadi, que se você puxar aqui, vocês que quer pesquisar, você vai ver, Labadi é uma das praias mais visitadas do mundo, que fica lá no Haiti, na minha terra. Mas o problema não é porque Haiti é um país pobre, mas o corrupto é tão alto, se tornou um país, principalmente no capital do Haiti, onde o grupo dos bandidos controla até hoje, depois da morte do novo presidente, que queria mudar mais uma vez a história da nossa terra, que é Jovenel Moïse, que foi assassinado recentemente. E ele é um presidente mais jovem na época, ele queria mudar a história dessa terra. Ele não aceita corruptos, ele não aceita a desigualdades do humano, ele não aceitava. Então os corruptos é mais que ele, mataram ele. Entendi. O apóstolo, quem está percebendo, o apóstolo Rei Nelson, ele é poliglota, irmãos. Ele fala 5 idiomas. Ele está aprendendo aqui a falar o português está saindo meio espremido, mas ele fala o português. Quais são os idiomas que você fala? Eu falo inglês, francês, crioulo, swahili e português. Olha, queridos, que interessante, porque ele falou para mim, bispo, eu falo crioulo. Eu falei, crioulo? Eu falei, aqui no Brasil, antigamente, as pessoas chamavam a pessoa da cor negra de crioulo, ou seu crioulo, como se fosse um xingamento, né? Uma palavra ofensiva. Mas eu não sabia que o crioulo era um idioma. Crioulo é um idioma. Que coisa, rapaz, glória a Deus. Então você fala 5 idiomas, sim, isso é coisa linda. E o português seria o 6º, então você está incluindo com o português. Glória a Deus. Apóstolo Ednelson, e como que é hoje no Haiti, como que funciona as igrejas? Por exemplo, seu pai abriu 69 igrejas, ele fundou 69 igrejas no mundo. Quantas igrejas tinha no Haiti? Quantas existe hoje? E como que funciona o evangelho no Haiti? Haiti, graças a Deus, é um dos países que acredita muito em Deus. É um país que eles valorizam muito Deus. Tanto tem algumas coisas que eu não posso falar aqui, que é proibido lá no Haiti, que eu vi que é liberal aqui no Brasil. Certo. Que eu vi que é normal aqui, mas para nós, por causa da reverência da Bíblia, é proibido. Por exemplo, você consegue falar uma coisinha para nós? Eu fiquei curioso agora. Por exemplo, mas não tem preconceito, mas estou falando do país. Do país. Entendeu? Por exemplo, aqui o exemplo, alguém é ladrão, roubou alguma coisa e pagou uma coisa, tá na rua. O exemplo. Pagou um valor tá da fiança, tá na rua. E tá na rua. O exemplo, matou pai, matou mãe e tá na rua. Haiti, se você recebeu a sentença de 4 anos, você vai passar 4 anos na cadeia, sem saidinha. Para nós é inaceitável. Um cara que abusou uma criança,
que faz uma coisa, para nós é inaceitável, tem que ficar na cadeia. Certo. Entendeu? Para nós é um crime muito alto. Eles também ele considera o homem com homem lá como crime. E mulher com mulher é crime e também pode acabou cair na pena de morte. Pena de morte, olha que coisa, hein, irmãos. Mas isso hoje, a lei funciona assim? E além da lei é a população. A população age como lei lá. Isso, e proibiu aquilo. E também, então, como que tem uma dica que diz a voz do povo é a voz de Deus. Certo. Então eles, se o povo tomar uma decisão, tá tomado. Entendi. Entendeu? Que coisa, hein? Que diferente, hein? Que diferente. E como que funciona lá as igrejas? Existem muitas igrejas evangélicas no Haiti? Sim. Quantas igrejas do seu pai existem? Ainda existem algumas? E, na verdade, hoje, como que eles lideram por outros pastores, e eu não ficar insistindo, perguntar, porque tem alguns que é o meu cunhado, que é um dos responsáveis hoje, e minha irmã, que é pastora, tem alguns eu não procurar saber mais. Por quê? Porque como que Deus me chamou para outro caminho, para o próprio ministério meu, não quero colocar na cabeça deles, eu quero, como primogênito, quero tomar conta da toda a igreja do meu pai. É por isso eu não procurar saber mais, porque Deus me chamou para o meu caminho, então eu quero seguir o meu caminho. E quando seu pai morreu, você tinha quantos anos? E, na verdade, meu pai, eu estava aqui no Brasil. Você já estava aqui no Brasil? Eu estava aqui no Brasil, acho que eu tinha 3 anos aqui no Brasil. Meu pai morreu em 2018. Então, na verdade, a sua convivência ministerial já estava acontecendo aqui no Brasil. E ele, ministerialmente, já estava regendo as igrejas dele lá. Isso. Os meninos, desde criança, eu lembrei que meu pai era um homem abençoado, é um exemplo inesquecível na minha vida, um modelo o tempo todo, porque meu pai, ele em casa, ele pegava, por exemplo, ele vai na cidade da Bahia, por exemplo, ele vai pregar, vê uma criança, passa necessidade, ele já leva junto para casa dele. E chega um momento, morava 20 crianças, que não é nada nosso. Com nós 23 crianças moravam numa casa. E ele ajudava. Mas só tem um porém. O meu pai é obrigação, nós, crianças dentro de casa, todo dia tem culto à noite. Depois, mesmo que sair da igreja, chegar em casa, obrigatório, tem culto também, culto das crianças, aonde minha irmã, outra prima minha, outra pessoa que não é nada nós, louvamos dentro de casa. E eu é obrigado a ministrar durante esses cultos. E desde criança eu aprendi a ministrar. E eu lembrei que com 9 anos, já estava ministrando dentro de casa. E minha história, não sei se já pode contar minha história dessa Pode, parte. já conta tudo. Tá maravilhoso, viu? Eu acredito que assim como eu estou interessado, os ouvintes também. Sim. E em 2000, com 9 anos, eu pregava em casa, e com 10 anos de idade, até eu escrever a data, tem algumas datas que estão importantes para mim. Em 2004, eu batizei, e das águas, em janeiro de 2004 eu batizei e continuamos fazer culto em casa, pregava no dia de culto. Chegou um dia, uma pastora Meran Laens, a pastora Meran Laens, que Deus te abençoe, pastora, uma mulher que mudou minha história. Essa pastora, eu sou grato a Deus pela vida dela, aonde esse dia ela visitou meu pai em casa e ela viu o culto das crianças, estava assistindo. E ela viu eu pregar. Ela falou, nossa, apóstolo, falo pro meu pai, eu quero convidar teu filho para pregar na igreja. Pela primeira vez, eu vou ministrar na frente do adulto, na igreja dessa pastora. Me convidou para ministrar lá e eu preguei, pela misericórdia de Deus. E eu lembrei que nem hoje, até hoje eu lembrei o texto que eu preguei, 2 Samuel, capítulo 9. O tema era, não faria isso com Deus. Meu Deus, que forte. Eu preguei pela primeira vez, o céu desceu, a glória de Deus desceu naquele momento. A mulher fica maravilhada. Foi contar o apóstolo que estava em cima do meu pai, que era o apóstolo Gedeão, no domingo seguinte. Ela foi falar, o filho do apóstolo Renelson prega demais. O filho do apóstolo Renel, meu pai chamava Renel, filho do apóstolo Renel prega demais. E o apóstolo Gedeão era um velho de idade, mas não é pela idade, ela deve ter 90 anos,
por aí, 95, já estava em idade tremendo. Falei, que filho do apóstolo Renel? A pastora respondeu, Renelson, ele prega muito. Eu não sabia se apóstolo Renel tem pregador, ninguém falou para mim. Lá é rígido, a liderança do ministério nós respeitamos muito, até hoje os haitianos respeitam a liderança eclesiásticas. Nós respeitamos. Existe uma grande diferença, pelo que o senhor está falando, de lá para cá, porque aqui, muitas vezes, as pessoas, a maioria das vezes, as pessoas perderam essa reverência de um homem de Deus. E lá eu percebi pela sua fala e pelos uns outros amigos que eu tenho que é de fora, inclusive o profeta Noé, que é um amigo meu que eu conheci, que é da África, e ele falou para mim referente a essa questão de reverenciar com muita honra as lideranças espirituais. Isso mesmo, nós valorizamos muito. Tanto quando ele me chamou, o apóstolo Gedeão, não vou mentir para você, eu tremi por causa, naquele momento ele chamou meu pai, ele falou, vem cá, tudo, como que ele era muito velho em idade, se tremia. Ele falou assim, o apóstolo Nelson, eu quero saber se seu filho é pregador da palavra, porque que autorizou ele ministrar? Ficou sabendo que ele foi pregar, que ele autorizou, porque não falou para mim, avisou para quem? Aí meu pai pegou toda a responsabilidade e falou assim, como que o meu pai era segundo no ministério, depois meu pai falou, eu autorizei, porque no momento que a pastora pediu autorização, estava em casa, ela no sábado, para outro domingo, não teve tempo para entrar em contato para pedir autorização, mas eu autorizei, mas eu ia te falar. Aí no mesmo momento, o homem de Deus, não sei se é Deus agindo, com certeza Deus agindo, a expressão do rosto do apóstolo Gedeão Dorival mudou naquele momento. Não sei se porque ele não gostou. Aí ele falou, porque no domingo seguinte, que é dezembro, domingo seguinte, até eu escrevi a data, é um domingo dia 26 de 2004. Em 2004, é 26 de dezembro, um domingo. Ele falou, seria aniversário da igreja, onde que vai reunir 69 igrejas. Nossa. No aniversário só. Ele falou, então, cancela pregador que ia pregar no aniversário, colocar Renelson para pregar. Imagina uma criança de 10 anos, o apóstolo coloca eu para ministrar no aniversário de uma igreja onde reúne 69 igrejas, mais ou menos, entre 900 e 1 milhão de pessoas, reunindo num dia só, onde vai me colocar pela primeira vez para ministrar. Não vou mentir para você, bispo, eu tremi. Eu falei, tá bom, falei, Deus vai comigo. Mas a responsabilidade era grandiosa. Grande. E aonde que Deus começou meu chamado, não sabia, com 10 anos de idade. Pela misericórdia de Deus, eu lembrei de novo, mais uma vez eu preguei sobre o rei Davi, pela segunda vez. O céu desceu tudinho naquele momento. O homem ficou impactado. Apóstolo Gedeão não é qualquer um cara que não é falando pra mim, não, eu vi. O cara fala com pedra. Nós subimos no monte, ficar no jejum 7 dias. No sexto dia acabou a água. Ele proibiu, todo mundo não desceu. Ele falou, se Deus no Moisés não mudou. Se Deus Moisés é Deus, então é Deus dele. O cara se levantou em cima da pedra que ele sentava. Ele ordenou que a água saiu, todo mundo bebeu. Não é sonho não, gente, eu vi. Eu creio. Aí, aquele homem, naquele momento, me colocou para ministrar no domingo, dia 26 de dezembro. Eu ministrei a vida de Davi. Passo a passo, Deus me usou tremendamente. O povo foi impactante. Eu lembrei, 20 pessoas foi se render a Jesus naquele dia. Ele pediu outros pastores, que chama Rodrigues, trazer o óleo dele, sem autorização do meu pai. Ele derrama o óleo sobre a minha cabeça e falou, a partir de hoje eu te consagro e ungi como evangelista da igreja. A partir de hoje você faz parte da liderança da igreja. Aonde que eu fui ungido com 10 anos de idade como evangelista dessa igreja. Com 10 anos de idade, que coisa linda. A chamada sua já é uma chamada na infância, até mesmo pelo fato da estrutura que você tinha dentro da sua casa, dentro da minha através casa. do seu pai. Isso, na verdade, incrível que parece,
todas essas crianças na minha casa, eu era o único que não tinha infância. Porque todos tinham brinquedos, eu não tinha. Porque o tempo todo meu pai me colocava na ler a palavra, que ela me vê pregando. Mas, antigamente eu achava que ele fazia um mal para mim, mas agora eu entendo. Era o melhor que ele fez para mim. Olha, que forte, hein, meu Entendi. apóstolo? Coisa Sim. linda. Apóstolo, que lindo, que interessante essa sua história. Uma história aí de preparação para o ID de Jesus, né? Você falou sobre as igrejas no Haiti. A pesquisa que eu fiz rapidamente ontem e hoje, eu vi um lado muito pobre do Haiti, atual, Um lado muito e um lado muito rico atual, na atualidade. Dentro desse lado pobre, eu vi que tinha muitas gangues, que hoje existe, né? toma Muitos criminosos ali, etc, etc. Eu queria saber, dentro desse contexto ali, existem igrejas evangélicas? Porque que eu vi nos vídeos, nas minhas pesquisas, que até saneamento básico não tinha nem energia, luz, nada. E atualmente, na capital, Porto Príncipe, lá não tem essas luzes, essas coisas, por causa do mandamento do banditismo, que é muito alto. O crescimento dos grupos bandidos que tomam conta de lá. Mas tem um porém, mesmo que eles são assim, eles respeitam as igrejas de Deus. Pode ter tiroteio todo. Quando o pessoal diz o homem de Deus, pastores, eles são respeitados por eles e por todo mundo. Existe uma diferença. Mas só Haiti também, não quero colocar medo em ninguém. Se alguém não acredita, Haiti, pelo incrível que parece, é um dos países que macumbaria, a magia é muito forte. Eu já vi o pessoal voando. Já viu aonde que é muito em sentido de magia. Haiti é mais perigoso no sentido de magia que armamento, os banditismos. Então, você está dizendo que a magia negra no Haiti é mais perigoso do que o armamento que os bandidos carregam. Ou seja, é mais perigoso. Então, o feitiço que eles fazem mata mais do que... Mata. Meu Deus. Ó, você que está nos ouvindo, que não crê que o diabo usa pessoas com magia, o apóstolo está dizendo aqui que lá é mais forte do que a bandidagem, a magia negra que é feita lá. E tem uma cidade que chama São Miguel, em francês é Saint-Michel, você pode procurar Saint-Michel em francês, o São Miguel em português, considerado como trono do Lúcifer. Trono do Lúcifer, que coisa, hein? Porque lá eu conheci igreja que foi junto com os pastores que não volta para nossa cidade. Eles morrem na macumbaria. Meu Deus, que forte. Que coisa, queridos ouvintes. Eu ministrei lá em 2016, pela misericórdia de Deus. E antes disso, eu quero falar um pouquinho. Em 2010, eu entrei em teologia, porque eu queria aprofundar mais. Você fez um curso de teologia em 2010? Isso, 2010, que dura 4 anos. E em 2013, eu comecei a pastorear. Eu pastorei uma das igrejas do meu pai durante 4 anos. Certo. Eu pastorei. E depois... eu fui crescendo pela misericórdia de Deus. Em 2016, em janeiro, durante essa caminhada como pastor dessa igreja, eu fui atacado por uma doença de coração, aonde meu coração estava furado igual peneira. É um testemunho que eu sempre conto. E minha coração estava furado igual peneira que coa macarrão, não sei se vocês sabem. E minha coração estava assim. E passa vários médicos. Não teve jeito. Chegar aqui, até o homem que diz médico, o melhor médico dessa cidade, chegar até ele, só para me escutar é muito dólares. Meu pai tira do bolso pro homem só me ouvir. E não precisa falar para você, medicamento, era muito absurdo o valor que ele cobrou. E chegou o momento, ele falou pro meu pai e minha mãe, vai fazer caixão dele, porque ele não vai viver mais que 3 dias. Em 2016. Aonde acabou tudo, minha mãe começou a chorar na frente dele, meu pai tentar resistir, mesmo assim lágrima, e desceu. Aonde minha fé vai subir de nível naquele momento. Precisava ouvir isso para pegar mais firme o Deus que eu prego. Aí o bispo, naquele momento, eu falei para minha mãe, eu tenho uma solução.
Vai saber se você não vai falar uma verdade, uma coisa que pode dar certo. Eu falei, mãe, pode secar suas lágrimas, eu tenho solução. A partir de hoje, não vou tomar nenhum remédio, médicos. Não vou tomar nada. Ele me deu 3 dias. Esses 3 dias eu vou entrar no meu quarto, orando. Se eu morrer, não chorar por mim, eu vou pro céu. Mas se eu vou sair curado. Eita glória. Se eu sair do meu quarto, eu vou sair curado. Eu passei o primeiro dia orando, sem comer, sem beber. Segundo dia, sem comer, sem beber. No final do segundo dia, não poderia nem correr. Eu fiz um exercício, esforço físico dentro do quarto, não senti mais nada. Eu falei, não, mesmo assim eu vou esperar o último dia. O último dia faz alguns exercícios, não senti mais nada. Eu abri a porta com tudo. Eu falei, sou curado. Voltei no médico, não achava mais nada. Eita, aleluia. Até hoje, não sei como, até hoje, os 3 dias o médico me deu, não chegou. Glória a Jesus. Deus me curou. Mas tem uma coisa que teve 3 orações que eu fizesse dentro do quarto. Falei, Senhor, tu fala na boca do apóstolo Gedeon, eu ia viajar ao mundo. Até agora eu não viajo ao mundo. Tu falava, Senhor, que eu ia ser um homem casado. Não casei ainda. Dentro do quarto eu falei isso. Aí eu falei, Senhor, se com 10 anos de idade minha sombra curava as pessoas. Com 10 anos de idade? Minha sombra curava as pessoas doentes. E eu lembrei uma das experiências, deixa eu ver se eu tenho aqui a foto. Uma das experiências que eu teve, que um cego. E o cego eu fazia um jejum na igreja. Se você tiver a foto aí, você me manda. Eu vou mandar que aqui. Eu mando aqui pro João. O João vai colocar na tela pra nós aí. Vou mandar aqui pro bispo agora. Sim. E uma vez num culto, eu tava lá, no culto, e Deus falou pra mim: você vê esse menino? Põe a mão sobre ele, ele vai enxergar. Eu falei, Deus. Aí teve um pastor que chama Paulo, um amigo meu, um homem de Deus. Eu contei pra ele, falei, pastor, Deus falou pra mim: se eu pôr a mão sobre esse homem, ele vai enxergar. Tô procurando a foto. Aí ele falou pra mim assim. Quando você procura, eu vou pegar um pouquinho de água. Sem problema. Ele falou pra mim assim. Eu vou esperar um pouquinho. Só um minuto, gente. Tô procurando. Pode falar, meu. Isso. Ele. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, achei. Você manda pra mim. Eu mando pro senhor. Eu vou mandar aqui pro João. E aí, no mesmo momento, Deus falou pra mim assim: põe a mão sobre o menino. Eu mandei, bispo. Ele vai enxergar. Eu falei, Deus, e agora? Se eu pôr a mão, não enxergou. Olha a vergonha que eu vou passar. Aí Deus fala pra mim mais uma vez. Aí o pastor Paulo, quando eu falei aquilo, todo o povo que tava no jejum foi pra trás, ficou com medo. Ficou lá na porta da igreja. E ficou eu na frente. Não sei se na foto vai aparecer, dá pra ver o pastor Paulo aqui de azul perto de mim, e o outro obreiro sentado. Só algumas pessoas ficam perto de mim, o restante das pessoas levanta, porque achava que é loucura. Quando eu falei que o menino vai chegar hoje. Meu Deus. E você vai ver, primeira O coisa. João vai mandar e consegue aí, João? Colocar aí pra nós ver. Pra eu colocar primeiro aonde que eu colocar a mão, eu agachei um pouco. E eu ponho a mão, eu de cinza, ponho a mão sobre os olhos do menino. Aí Deus fala assim pra mim: põe a mão, e eu declaro no nome de Jesus. Volta a visão dele. Pode colocar. Eu colocar a primeira onde que eu ponho a mão primeiro, nos ouvidos. Você vai ver, eu engaixei. Tava o homem de joelho, eu ponho a mão nos olhos. Isso. Ele vai colocar e você vai explicando conforme a foto Isso. que ele vai estar passando. Aí você vai explicando, ele vai passando uma, depois joga a outra e a terceira. Isso. Aleluia. Que forte isso então, apóstolo. E aí ele recebeu então o milagre. Ele recebeu a cura. Mas naquele momento, já vi, Deus já fez outra coisa, febre, essas coisas. Já vi demônio com meu paletó tirando, passando no povo. O demônio se manifestou, liberto. Mas nesse nível de cura de um cego, fica desacreditável. Eu fico impactado. Quando o próprio Deus... Aqui nessa foto, gente, vocês que estavam vendo. Foto, isso. Aí quando Deus falou pra mim, fala chamar o menino pra ver, ele vai enxergar. Eu falei aquilo ao vivo pro povo que tava no jejum. Ele se afasta, ficou com medo.
parece que ele não entende que é aquilo, que é aquele que eu falei naquele momento. Ele se afasta, ficou perto de mim, de azul, o homem de pé de azul é o pastor Paulo, Certo. e de outro lado que fica do perto de mim é o evangelista Saul, que estava comigo, nós 3 jovens, que nós buscava demais, eles acreditavam naquilo que eu falei. E aí eu agachei, eu punha a mão sobre os olhos do homem, eu declarei no nome de Jesus, volta a visão dele. Por algo mais ou menos uns 5 a 10 minutos, passei orando nos olhos deles. Nesses momentos o povo fica na expectativa, fica lá no porta olhando. Mas só até o pai do menino, a mãe do menino fala, ele vai voltar a visão dele. Porque o menino, do nada, ele nasceu, vê as coisas. Mas ele com 6 anos, 7 anos, ele perdeu totalmente a visão. Aí eu falei, Deus vai entregar a visão dele. Ninguém acreditava. Com 6 por 7 anos, ele perdeu a visão dele. Eu falei, Deus vai dar a visão dele em nome de Jesus. Quando eu ponho a mão, pode colocar onde ele caiu. Eu passo, depois de 10 minutos de oração, decretando, ele caiu. Olha ele no chão, ele caiu. Olha na imagem aí que ele caiu. Era um demônio. Mesmo assim, quando ele se manifestou, o povo que estava sentado num banco ficou com medo pior ainda. Aonde eu ordeno o demônio que estava nele, no menino, sair dele. E Deus, pela glória de Deus, o homem voltar a visão. Pode colocar o terceiro. Você vai ver, depois nós... A terceira imagem vai mostrar ele normal, que ele já estava, Deus voltou a visão dele. E aonde você está aí, é uma igreja que essa igreja é a igreja que você pastoreou no Haiti. No Haiti por 4 anos. Quantos membros aproximadamente tinha? Essa igreja, o membro da igreja tinha 60 a 70 membros dessa igreja. Mas toda terça que eu reunia as pessoas aqui, tinha outras pessoas da outra igreja do meu pai que vem também, porque ele sabe que Deus me usava, até hoje Deus me usou pela misericórdia de Deus, no dom de cura, maravilha. Eles vêm encher a igreja, mas só naquele momento eles ficam com medo, porque eles já viram outra coisa, a febre foi curada, mas seguem a enxergar pela primeira vez. Glória a Deus. Apóstolo, ali ele recebeu a cura, tá ali a foto, só que o nosso tempo é curto. E eu quero aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui, esse privilégio, e nós estamos já há 10 minutos praticamente, 11 minutos do encerramento, e esses 11 minutos vai passar voando, eu tenho certeza. É verdade. Então, para nós finalizarmos aqui, eu quero que no finalzinho você faça uma hora, pelo menos uma oração de uns 1 minuto, 2 minutos e meio, para ver se, para o Senhor alcançar através da sua vida alguma pessoa que está assistindo, alguma pessoa que vai assistir, que talvez está com algum problema de enfermidade, como Deus te usa, né? Deus te deu o dom de curas. Sim, maravilhas. De maravilhas. E maravilhas é cego que enxerga, maravilhas é braço que nasce, né? Coxo que anda. Então eu creio muito nos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Então eu só quero ressaltar aqui, nesta tarde, para glorificar o nome do Senhor, que então você saiu do Haiti com uma missão aqui para o Brasil, é isso? Conforme a palavra do Senhor, que vai dizer aqui em Mateus, nós não temos muito tempo, Mateus 28, 19, é o ide de Jesus. Jesus disse, portanto, ide e fazei discípulo a todas as nações. Então, esse ide você recebeu do Senhor lá no Haiti, para você iniciar aqui no Brasil com a promessa de ir em outras nações, é isso, né? Isso. E na verdade, quando Deus colocou dentro de mim esse sede para vir morar no Brasil, nem meu pai nem a mãe não acreditavam. Porque nesse momento eles estavam de férias, eles iam visitar os Estados Unidos, eles iam levar meus irmãos, eles chamam nós para conversou, né? Eu falei, eu não vou morar nos Estados Unidos, não vou nem visitar os Estados Unidos, eu vou para o Brasil. Quando eu falei aquilo, ele falou, por quê? Mas desde criança eu gostava muito da seleção brasileira. Ronaldo, Ronaldinho, Pelé. Eu falei, época boa, que não existe. Isso. Nunca mais. Meu sonho era morar no país desses caras, porque os caras são incríveis. E
No mesmo momento eu faria aquilo. Até quando minha mãe, meu pai preparou tudo para ir, eu falei, não, eu vou para o Brasil. Eu tirei meu passaporte, eu fiz o pedido de visto, foi aceitado. Aí eu comprei minha passagem para o Brasil, que na época era 10 mil reais, eu venho para cá. Quando eu venho para cá, eu congregava numa igreja haitiana no Centro Liberdade, a qual, por um tempo, eu trabalhava na Mackenzie também, faculdade, e depois Deus vai dizer para mim, Renel, sai no meio da sua parentela. Mas antes disso, eu passei um período entre 3 anos e 10 meses, 2 anos e 10 meses lá no centro, aí eu venho no Zona Sul, morava no Zona Sul. Eu moro até hoje no Zona Sul, onde Deus me tirou do centro para vir para o Zona Sul. E depois do tempo, eu era muito rígido, o bispo. Quando alguém caiu no pecado, eu era primeiro a de meu pai colocar no banco. Você tinha muita rigidez. Isso, não tinha misericórdia. Sim. Mas só Deus fala, o caminho que eu precisar levar você, eu preciso quebrar alguma coisa que não vai servir aqui no Brasil. O que Deus fez? Quando eu venho pro Zona Sul, na caminhada, eu com Deus, vai pra igreja, eu caí no mundo por 2 meses. Eu fiquei 2 meses no mundo. Olha aí. Esse 2 meses no mundo, aí Deus me jogou no mundo para uma experiência, aonde que eu vou encontrar minha linda esposa, e pastora Franciele, eu amo, minha metade, Deus abençoe a vida. Eu abençoe também minha família, meus filhos. Isso, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pra minha esposa, senão eu não dormi em casa. Minha bispa linda, um amor, tá gestante, tá carregando aí uma menina linda chamada Zaya Manuela. Beijo no coração, minha bispa. E todos os obreiros da igreja, GPs, amigos, aqui tem pessoas aqui que depois vamos estar falando. Deus abençoe a todos os ouvintes, telespectadores. Tem que cumprimentar também meus Glória filhos a na Deus. fé do MTGC. Isso. Eu sou apóstolo do MTGC, Ministério Tabernáculo Glória ao Cordeiro, aqui na Rua Saturnino de Oliveira, 54, Jardim São Luís. E um dia, se quiser nos visitar, dia de curso, terça, quinta, sábado, 19h30. Esses 3 dias tem que culturar. Aí. Após, vamos fazer assim? Eu vou te trazer outro dia. Então eu vou concluir já, vamos terminar aqui. Eu vou te trazer outro dia, porque eu sei que o senhor tem mais coisas para falar e as pessoas vão ouvir, vão ficar curiosas para querer ouvir mais. Sem problema. Nós vamos fazer a segunda parte do programa GPS com o apóstolo Rei Nelson. Pode ser? Glória, por causa do tempo aqui, sem problema. eu quero que você, agora, as pessoas que está nos ouvindo e as pessoas que vão nos ouvir, talvez essa pessoa, apóstolo, ela é uma pessoa que ela está enferma, ela está com algum tipo de doença física, doença talvez mental. Talvez essa pessoa é uma pessoa que tem problema na visão, está cega, talvez está com algum câncer, algum caroço, está com algum tipo de doença. Talvez essa pessoa tenha uma enfermidade espiritual. Eu quero pedir para o Senhor fazer essa oração, e eu vou ficar aqui em concordância, e eu quero pedir para o João, por favor, João, se você puder colocar aí para nós aí um fundo, para nós orarmos neste momento, e eu quero que você faça a chamada aí, apóstolo, e já inicia a oração. Nós temos aí agora 3 minutinhos, tá? Então vamos lá. Vocês, não importa a doença, se você crê, somente crê. Põe a mão onde você sentir a dor. Sim, e às vezes vamos estar orando. Pai Jesus, eu creio no teu poder, tua capacidade. Primeiramente quero te agradecer por esse momento, por esse podcast. Senhor Jesus, eu sei, talvez tem pessoa em cima de uma cama no hospital que precisa de uma cura. Deus que me curou, Deus que já me usou várias vezes no nosso ministério aqui no Brasil. Eu levanto a mão agora para dizer, vai lá agora, Pai, no nome de Jesus. Eu repreende agora no nome de Jesus toda doença, toda enfermidade. Não importa o nome, aleluias. Doença causada, Senhor, pela magia. Doença causada, enfermidade causada pela magia, pela macumbaria.
Jesus te repreende. Senhor, agora visita o câncer, visita as pessoas que talvez dêem um problema na barriga, dor de cabeça, dor no corpo, dor no pescoço. Senhor, eu levanto a mão, Senhor, visita, aleluia, a barriga das mulheres estéreis, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro agora, Senhor, nada é impossível a ti. Se pela causa essa pessoa estava sem esperança nenhuma, talvez pessoa, Jesus, sem porta aberta, eu decreto no nome de Cristo que eu prego, no nome de Jesus Cristo da Bíblia, que é real, eu declaro agora, visita e cura no nome de Jesus. Eu repreende agora toda força contrária que, aleluia, que está aqui na vida dessa pessoa, aleluia, causar uma doença, uma enfermidade, no nome de Jesus. Eu repreendo agora pelo poder que é no nome de Cristo, no nome do Yeshua Amashia. Jesus, visita agora. Jeová Rafa, aquele Deus que cura. Jeová Rafa, visita agora. Jeová Rafa, visita agora. Jeová Rafa, visita agora. Eu repreendo, não importa o tempo que está nesse corpo, essa doença, essa enfermidade. Jesus, mais uma vez, faça, Senhor, que eu creio que teu nome será glorificado. Senhor, obrigado. Através desse momento haverá testemunho, através dessa oração haverá testemunho, haverá testemunho. O pessoal vai ligar, vai dizer pro bispo, eu sou curado através desse podcast. Jesus, eu levanto a mão, eu decreto, eu declaro, Jesus, visita a cabeça até os pés, visita essa pessoa que está me ouvindo, visita a família dessa pessoa, no nome de Jesus. Senhor, eu creio, Senhor, abençoe o bispo Cresson, abençoe a família dele, abençoe o ministério dele. Eu repreendo sobre ele tudo plano do Satanás. Nosso amigo que está no, aleluia, no técnico, Jesus, repreende sobre ele todo ataque, Senhor. Visita e abençoe, cura no nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado. Que Deus possa curar a sua vida, sua família, sua alma, seu interior. Que Deus livra você, liberta dos vícios em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Aleluia. Amém. 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 Apóstolo Rei Nelson, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Obrigado. Foi uma honra, viu? Obrigado, estar com você aqui, você compartilhando aqui Aleluia. um pouco da sua história. Obrigado, gente. Obrigado, bispo. Um pouquinho da sua história, né? Glória a Deus. Eu fiquei maravilhado aqui e nós vamos fazer um segundo programa e eu quero que você esteja aqui comigo novamente. Nós vamos divulgar mais ainda referente a essa programação que nós faremos com o apóstolo Rei Nelson. Obrigado, gente. Glória a Deus. Amém. Obrigado, viu? Queridos, nós estamos encerrando aqui a nossa programação do GPS Podcast, da emissora Ponto de Encontro, mas eu quero deixar para você o nosso endereço da nossa igreja, Igreja Apostólica Guiados pelo Espírito Santo, mais conhecido como Igreja GPS, que se encontra na Rua Raimunda Franklin de Melo, número 91, Parque Santo Antônio. Nós temos reuniões lá. Começa as reuniões no domingo, que é a reunião da família. Segunda-feira nós temos curso de teologia às 20 horas. Terça-feira nós temos a reunião com homens às 20 horas e 30 minutos. Hoje, quarta-feira, às 20 horas, reunião com as mulheres. É minha esposa que está lá, a Bispa Olga. Inclusive hoje você é convidado dela. Eu faço esse convite por ela. Estará ministrando a pastora Simone. Vai ser muito forte. Você, mulher que está me assistindo aqui, não perca. Vai nessa reunião que vai ser muito forte para a glória de Deus. No sábado, nós temos a reunião com jovens às 18h30 e no domingo da família. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Na próxima quarta-feira, às 15 horas, estaremos aqui, mas com a Bispa, minha esposa, com o programa Mulheres que Inspira. Deus abençoe sua vida. Até mais. Beijo no coração, em nome de Jesus. Shalom.